Isaías 53. Eu já tenho feito vários sermões sobre os primeiros versos, eu não sei quantos vou fazer, mas eu creio que este capítulo, juntamente com outros poucos de Isaías, trata de maneira extraordinária do servo sofredor. Eu comecei no final do capítulo 52, no verso 14, que trata da aparência de Jesus Cristo. E fala assim, 52, 14. Como pasmaram muitos à vista dele que é o Messias, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que qualquer outro. A sua aparência também estava desfigurada. E no capítulo 53, verso 2, fala que ele não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então eu falei sobre a aparência do Messias. Aí no verso 3 eu falei sobre o Messias foi desprezado, o Messias foi rejeitado, o Messias foi homem de dores, o Messias foi homem de padecimentos, o Messias foi ignorado, isto é, não fizemos dele caso. Eu fiz uma série de sermões nesta área e hoje eu quero trazer uma mensagem que tem muitos detalhes, muitas coisas que eu vou ler mais sozinho do que vocês acompanharem, porque são muitos textos da Escritura. Trabalhar sobre a violência dos homens com ele. E na próxima vez, trabalhar da violência de Deus com ele, que é mais duro do que o dos homens. O que os homens fazem com ele é desse tamanho assim, ó. Mas o que o próprio Deus faz com o filho que ele mandou é algo quase que inominável. Mas hoje eu quero trabalhar somente com a violência da parte dos homens. E eu quero distribuir em dois pontos. Da parte dos judeus e violência da parte dos gentios. Rapidamente, os judeus, você tem aí, segue o esboço. Os sofrimentos violentos do Messias foram físicos por parte dos judeus. Não se esqueça, o texto fala assim, Mateus 26, 67, só escutem. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam. Esses atos de violência contra Cristo foram feitos pelos judeus, pela liderança religiosa que não tinha o direito de punir nenhum acusado. A punição de acusado era feita somente pelo governo romano. Mas eles levaram Jesus para uma sala do conselho, reverendo. Eles levaram Jesus para o escritório pastoral, para traduzir em termos bem nossos hoje, e lá eles fizeram o que quiseram com Jesus Cristo, eles esbofetearam a Jesus Cristo, deram murros em Jesus Cristo, em lugar fechado, porque ninguém podia verificar aquilo. Então, violência física, os judeus cometeram contra Jesus Cristo. Mas vamos adiantar. Os sofrimentos violentos do Messias foram morais da parte dos judeus, porque os judeus o acusaram falsamente. Eu escrevi um livrinho dessa, me chamam um booklet, um opúsculo dessa grossuria, sobre os sofrimentos de Jesus Cristo. Então lá eu tento explorar tudo que a Escritura trata sobre os sofrimentos dele, e alguns deles, assim, eu digo coisas semelhantes ao que eu vou dizer agora, só que agora resumidamente, acusaram Jesus falsamente. Mateus 26, 59, 61 diz assim, e os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não encontraram testemunho que fosse consistente, que fosse coerente. Então, falso testemunho. Vamos dividir isso em algumas partes. Ele foi acusado de blasfêmia. Quando o infame processo do julgamento de Cristo começou, os seus algozes fizeram acusações morais contra o Redentor, acusando-o de blasfemar contra Deus.
depois de perguntarem se Jesus Cristo era o Filho de Deus, Jesus disse afirmativamente: então, que precisamos mais de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todo mundo disse: réu de morte. Poderia o santo de Deus blasfemar contra Deus? Aquele que disse: a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Poderia esse cara blasfemar? Talvez não haja sofrimento maior do que ser tratado como alguém que fala contra Deus, quando o objetivo dele era precisamente o de fazer a vontade dele, de agradá-lo. Todavia, ele foi morto por causa de blasfêmia. E eles o condenaram à morte porque a blasfêmia dele era ter se feito filho de Deus. E eles não descansaram enquanto não viram Jesus pendurado no madeiro. Mas vamos ainda mais adiante. Ele foi acusado de dizer o que não disse. Só escute Mateus 14, 57 a 59. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar. E olha a declaração supostamente ouvida: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias eu construirei outro, agora não por mãos humanas. E nem assim diz o texto, o testemunho deles era coerente. Obviamente Jesus Cristo estava falando do seu corpo. Eu destruí esse santuário aqui. Mas eles pegaram e torceram, eles entenderam erroneamente e disseram que dizia respeito ao templo de Jerusalém, que levou 46 anos para ser construído, e ele ia destruí-lo e reconstruí-lo em 3 dias. Isso era blasfêmia. Além de fazer hermenêutica errada do texto, das palavras de Cristo, eles acrescentaram coisas que o Senhor Jesus não tinha dito. Eles atribuíram a Jesus palavras que puseram na boca de Jesus, e não que Jesus as tenha pronunciado. Em 3 dias construirei outro templo, não por mãos humanas. Isso aí Cristo nunca falou, mas eles botaram na boca de Jesus para poderem acusá-lo. É espantoso que ele tenha sido acusado disto. A propósito, vezes por outra nós podemos ser objetos de acusação das pessoas, vezes por outra. E nós devíamos ter a conduta de Jesus Cristo. E às vezes é melhor nos portarmos como Cristo numa situação como esta. É melhor calar, silenciar diante da acusação, porque nós não vamos fazer pessoas entenderem se elas não tiverem presente no evento. Não adianta você defender alguém, defender a você mesmo, se as pessoas diante de quem você se defende não estavam presentes. É palavra de uns contra a sua. É palavra geralmente de autoridades contra a sua palavra. E geralmente os homens deste mundo não querem bem e não tomam o nosso lado. Portanto, quando vocês forem acusados, calem-se. Esperem Deus tomar as dores de vocês. Esperem Deus trazer as coisas à tona. Eu aprendi isso com um velho ministro. E eu acho que é a melhor solução. Nas várias vezes em que Jesus foi acusado, diz, ele guardou o silêncio. Se você for atingido pela falsa acusação, apenas espere silenciosamente a ação divina em sua vida e na vida dos seus acusadores. Mas ele foi acusado, além do que já mencionamos, de sedição. Sedição significa insurreição contra autoridades constituídas, incitamento à desobediência, tumulto. Novamente, ouça a voz do tribunal. Eu quero que se abra para mim Lucas 23. Veja a voz do oficial lendo a acusação de sedição contra Jesus. Eu vou analisar rapidamente esse verso. 23, 2 de Lucas, diz assim: e ali
passaram a acusá-lo dizendo, primeira acusação, encontramos este homem pervertendo a nossa nação. Segunda acusação, encontramos este homem vedando pagar tributo a César. E terceira, afirmando ser ele o próprio Cristo, o rei. Primeira acusação de perturbação da ordem pública, pervertendo a nossa nação. Eles começaram a acusar Jesus Cristo de baderneiro. Ele estava sendo acusado de causar motim na sociedade. Veja a acusação logo abaixo no verso 5, alguém lê para mim. Eles, porém, insistiam ainda mais, dizendo, alvoroça o povo. Ele alvoroça o povo, ele está deixando o povo em polvorosa. Irmãos meus, imagine você, Jesus Cristo sendo um agitador, incitando pessoas à rebelião. Ele não era membro do MST. E nem outro baderneiro qualquer, colocando na rua, como chama? Pneu. Ele não fazia nada, ele não incitava o povo à revolta. Afinal de contas, ele é que havia criado as instituições. Ele que havia colocado as autoridades, porque ele era Deus, não esqueçam disto. Como poderia ele proceder contrariamente às suas próprias instituições? Como alguém tão manso e suave poderia causar confusão na cidade pela qual ele veio a chorar por causa da incredulidade dela? Ele até poderia fazer descer fogo do céu, isso sim, porque ele é juiz. E isso ele vai fazer certamente no dia apropriado. Mas ele não provocaria sedição ou revolta ou pervertendo a ordem de uma cidade. Barrabás sim foi acusado de tumulto, de sedição, mas não o nosso Redentor. Falsa acusação. A segunda parte da sedição é acusação de sonegação de impostos, vedando pagar tributo a César. Negar, sempre foi, não é só naquela época, né? Pagar tributo ao imperador era uma acusação muito séria, porque indica insurreição contra o governo, ou no mínimo afronta as autoridades constituídas. Como não havia naquela época computadores para checar se ele havia pago imposto ou não, era fácil se pegar e acusar alguém de negar pagamento de imposto. E assim consideraram culpado desse crime, e ele foi levado ao cadafalso também por causa desta acusação. Veja, pagar imposto é a coisa mais clara que tem no ensino de Jesus Cristo. Eles sempre queriam prender Jesus e armavam ciladas para que ele caísse nelas. Ao ser perguntado por um discípulo, é lícito ou não pagar tributo a César? Dá aqui uma moeda, e deram para ele uma moeda, assim, de quem que é essa aí? Efígie e inscrição. Eles disseram, de César. Então, dai a César o que é de César. Depois ele não se esqueceu de acrescentar, deem a Deus o que pertence a Deus. Jesus ensinou isto, e ele não foi somente um ensinador de verdades, ele foi um praticante impoluto dessa verdade. Um dos coletores de impostos perguntou a Pedro se Jesus Cristo não pagava imposto. Conhecendo o seu mestre, Pedro respondeu, é claro que ele paga. Está lá em Mateus 17, depois quiser anotar, 17, 24 a 27. É claro que ele paga. Jesus Cristo conhecia a legislação tributária da época. E ele até se antecipou a Pedro, e ele chamou Pedro e disse assim, Pedro, Simão, que te parece? De quem cobram os impostos, ou de quem cobram, os reis da terra, impostos ou tributos? Dos seus filhos ou de estranhos? Jesus conhecia bem a lei vigente. Ele era um exímio conhecedor dessa matéria,
Por isso ele perguntou a Pedro, e Pedro respondeu corretamente: quem deve pagar imposto são os estrangeiros, não os filhos da terra. Então Jesus retrucou: logo estão isentos os filhos. Os filhos não precisam pagar imposto. Esta era a lei da terra. Com isso, ele queria dizer: nós somos filhos e nós não temos o dever de pagar tributos. Se ele não pagasse, ele estaria agindo de acordo com a lei. Mas Jesus Cristo foi muito mais além da lei. Ele fez aquilo que era fora dos princípios da lei, acima e melhor do que a lei. O raciocínio de Cristo era inteligente, consistente. Aí ele diz lá em Lucas 17, 27 o seguinte: para que não os escandalizemos, isto é, para que nós não sejamos pedra de tropeço para os romanos. Pedro vai lá no mar da Galileia, pega um peixe, e pegando um peixe, fisgando o peixe, lá tem dentro do peixe um dinheiro que vai dar para nós dois pagar o imposto de renda. Naquela época dava, né? Hoje um starter, que significa acho que 4 denários, se não me engano, não significa muita coisa, mas ele fez o que a lei, mais do que a lei precisava. Como filho da terra, como filho de Israel, ele não precisava pagar imposto. Esta era a lei estabelecida, mas ele foi além da lei. Se nós tivéssemos brasileiros assim, né? Poderia este Redentor, com atitude demonstrada, ser acusado de sonegação de impostos? No entanto, ele foi condenado por esse tipo de sedição. E a terceira coisa desse ponto, a acusação de tentativa de tomar o governo de Roma. O verso fala assim: afirmando ser ele Cristo o rei. Perceba que na acusação está a ideia na mente dos judeus de que ele seria rei e ia tomar o lugar de César. Eles estavam sugerindo que Jesus Cristo haveria de assambarcar o governo do imperador. E quando os judeus estavam conversando com Pilatos ameaçou soltar Jesus Cristo, e eles usaram esse argumento e disseram assim: se soltas, não és amigo de César. Se soltas, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Portanto, o senhor tem que ser contra Jesus porque ele é contra César. Esse é o raciocínio dos judeus. Quando Jesus Cristo já tinha ensinado publicamente: o meu reino não é deste mundo. Isto é, não é da natureza dos reinos deste mundo. Ele tinha direito de exercer realeza tranquilamente, mas ele nunca teve o objetivo de tomar lugar dos reis deste mundo. Poderia o rei dos reis, o senhor dos senhores, postular um império apodrecido? Podia ele querer ficar no lugar de César? Ele nunca teve essa intenção. Barrabás tinha, mas ele não. Mais uma coisa importante: os judeus fizeram Jesus se acusar a si mesmo. Vocês sabem muito bem que ninguém pode ser levado a falar alguma coisa para poder ser acusado por aquilo que ele próprio disse. Perguntaram: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Filho de Deus. Isto é, você vai ter que afirmar que é Filho de Deus, porque a hora que você afirmar, nós vamos pegar o Senado. E eles perguntaram: dizem. Aí eu falei: eu não disse nada, vocês é que disseram. Quando ele falou isto: és tu o Filho de Deus? Ele disse: tu disseste. Respondeu Jesus: tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem. Ele não usou o título Filho de Deus aqui.
vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Pronto, não precisa de mais nada lá. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade temos mais de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam-lhe eles: é réu de morte. Ele foi acusado por coisas que a lei proibia que alguém pudesse ser acusado. Mas andando aqui nas minhas notas, não somente judeus, você tem que entender que gentios também trataram Jesus violentamente, tanto física quanto moralmente. Veja que o Messias sofreu violentamente na mão dos soldados romanos. Os sofrimentos violentos do Messias, da parte dos soldados, foram físicos. Não precisa nem detalhes, não é? Ele foi agredido fisicamente, o texto fala que lhe davam pancadas. O termo é forte, pancadas. Ainda brincavam: quem foi que te bateu, profetiza? No Salmo 129, que tem alguma tonalidade de messianidade nesse salmo, fala assim: sobre o meu dorso, como botando palavras nas bocas do Messias, sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, isto é, me abriram, me cortaram, foram violentos. Ele foi açoitado, como disse um dos meninos aqui, ele foi açoitado, chicoteado, surrado violentamente, ele foi crucificado. O seu pai um dia precisava recordar aquele velho sermão dele, falar sobre as dores da cruz. Se você começar a estudar sobre as dores que uma crucificação produz, e a crucificação, alguns defendem que não é mero prego aqui e nos pés, é fazer atravessar aqui no tendão um negócio que causa dores terríveis, e descrever os sofrimentos da cruz. Tem artigos na internet que tratam medicamente da matéria, que falam sobre as dores excruciantes que a crucificação traz. Leiam um dia. São médicos que descrevem as dores terríveis de nosso Redentor, dores que os romanos lhe impuseram. Sobre isso podíamos falar muitas coisas. Mas, segundo ponto aqui, os sofrimentos violentos do Messias, da parte dos soldados, não foram somente físicos, foram morais. Aqui que eu quero gastar mais tempo. Nós já falamos muito em sofrimento físico, não é? Mas falamos pouco dos sofrimentos morais. Os soldados cuspiram em Jesus. Há aqueles de nós que consideram, e com razão, que uma cuspida dói mais do que uma pancada, dói mais do que um murro ou um estapear. É uma ofensa enorme, não há ofensa maior a um homem do que você cuspir-lhe no rosto. E nosso Senhor foi cuspido. Há dois textos que falam claramente disso, Mateus 27 e Isaías 50. Jesus Cristo foi ofendido, tratado violentamente. E esta não é violência física, esta é violência moral, é desrespeitar um ser humano, é maltratá-lo sem bater. Uma cusparada dói mais do que uma violência física. E eles blasfemaram contra Jesus Cristo, é o ponto seguinte, e muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. A blasfêmia ficou evidente nas várias formas de zombaria que fizeram contra Jesus. Um dos salmos messiânicos mais expressivos mostra a zombaria feita a ele. Diz assim o salmo: pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de bêbados. As pessoas foram zombeteiras de Jesus Cristo, blasfemando contra ele. Zombaram da messianidade dele. Zombaram do ofício profético dele. Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que foi que te bateu? Depois de darem pancada por todos os lados. Várias pessoas fazendo isto, e ele: diga quem foi que bateu agora. Profetiza-nos.
Isso é zombar do seu ofício profético. Zombaram do seu ofício sacerdotal. Jesus havia vindo ao mundo para ser sacerdote, para oferecer verdadeiro sacrifício, um sacrifício eficaz. E enquanto oferecia-se a si mesmo, recebeu zombaria de várias partes. Ele foi zombado no seu ofício sacerdotal pelos transeuntes que blasfemavam, meneando a cabeça contra ele, dizendo: tu que destrói o santuário em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, descendo na cruz. Isto é, se vira, eu quero ver quão forte, quão filho de Deus você é. Se tu és poderoso, por que não desces da cruz? Ser salvo para ele significa não morrer, mas para Jesus, ser salvo significa ser liberto da ira divina, ser liberto da condenação divina, ser liberto das consequências da queda, mas para eles é não morrer, simplesmente. Ele foi zombado no seu ofício sacerdotal pelos próprios sacerdotes, que escarneciam dele, dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. E eu imagino as gargalhadas quando alguém dizia uma coisa desta, gargalhadas de aprovação. E a conversa entre os sacerdotes e entre os romanos era de puro escárnio. Ele foi zombado no seu ofício sacerdotal pelos ladrões. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Lucas registra que um dos malfeitores blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e também de nós. Bota nós no meio, salva-nos, livra-nos desta cruz. A zombaria sempre culminava com a expressão: salva-te a ti, ó Messias, salva-te a ti, ó poderoso. Ele foi zombado pelos soldados. Está lá em Lucas 23, 36. Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E tu não és um sacerdote que oferece sacrifício pelos outros, porque tu não ofereces por ti mesmo e te livras disto? E o texto relata que os soldados trouxeram vinagre. Isto aconteceu porque Jesus estava em grande dor e gritava: Eli, Eli, lema sabachthani. E eles disseram: ele está chamando por Elias. Eles fizeram um joguinho de palavras lá, de som, e tentaram zombar de Jesus Cristo. Eles zombaram das orações de Jesus Cristo. Eu nunca vi nenhum preso, por mais injusto, por mais mal que ele tenha sido, que alguém tenha zombado dos pedidos de clemência de um moribundo ou de um que vai para o cadafalso. Todo mundo respeita as orações feitas pelos homens na última hora da sua vida, mas nem nessa hora Jesus Cristo foi respeitado, foi apreciado pelos homens. Eles zombaram das orações de Jesus Cristo. Deixa ele orar para ver se Elias vem buscá-lo. É isto que eles disseram. Eles zombaram do seu ofício real. Eu vou mostrar várias coisas para você. Primeira coisa, eles cobriram-no com um manto de escarlate. Um manto escarlate. Tiraram as roupas dele. Imagina seu Redentor exposto, suas vergonhas quase à mostra, humilhado pelos homens. Depois botam uma roupa para zombarem dele, mostrando uma realeza que ele supostamente pensava ter, mas que os judeus e gentios não viam nele. E Lucas registra que era um manto aparatoso, ou seja, um manto faustoso, suntuoso, caríssimo, que indica ostentação. Eles fizeram o que puderam para mostrar que Jesus Cristo era um embusteiro que queria tomar o lugar de César, e zombaram da sua realeza. Na verdade, Jesus Cristo era o único rei que tinha o direito de vestir coisa bem mais cara, bem mais suntuosa, bem mais tudo do que o que deram para ele. Como um verdadeiro rei, que é como um rei que está acima de todos os reis, mas eles estavam fazendo aquilo por zombaria.
A segunda maneira de eles zombar da sua realeza foi que trouxeram para ele uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça. Eles não dispunham de uma verdadeira coroa real, porque só César a tinha, então eles inventaram aquela para fazer não somente para causar dor, enfiando os espinhos na cabeça, mas para zombar da sua realeza e impingir-lhe dor. A terceira coisa que fizeram para zombar dele botaram um caniço na mão direita. Todo rei que tem as suas vestes, tem a sua coroa e tem o seu cetro. E deram um caniço, deve ser um pedaço de junco, alguma coisa parecida. E o texto fala que, em outras palavras, tu não és rei, coisa alguma, nós batemos em ti, porque o texto fala que eles pegaram o caniço de Jesus e bateram na cabeça de Jesus. Gozaram de Jesus. Eles fizeram coisas que nós não vemos um condenado sofrer nas últimas horas da sua vida. A quarta coisa que fizeram zombando da sua realeza é que, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Eles se curvaram perante Jesus Cristo. Eles, na verdade, se curvaram diante daquele paspalho na cabeça deles, daquele palhaço que os divertia. Esse ajoelhar-se e a consequente adoração era coisa muito importante no Império Romano. Todos os homens se curvavam perante César, porque os Césares eram reis e deuses, e todo mundo se curvava em adoração perante os reis. Eles fizeram isso zombando de Jesus Cristo. Na verdade, eles não sabiam que ele era o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e fizeram aquilo zombeteiramente. Pela quinta vez, eles fizeram outra coisa. Na cruz botaram uma escritura dizendo: este é Jesus, o Rei dos judeus. O Rei dos judeus. Eu poderia enumerar uma porção de coisas que fizeram contra o Redentor de vocês. Violência da parte de judeus e violência da parte de gentios, soldados romanos. Nunca ninguém sofreu tão violentamente na mão dos homens. Você tem que levar em conta que Jesus Cristo era o Santo de Deus, não um bandido. Nenhum dos santos de Deus foi tão humilhado, zombado, cuspido, violentado, tanto física quanto moralmente, como Jesus Cristo. No entanto, a Escritura diz que muitos dos cristãos sofrem. Há alguns hoje que são mortos por causa de Cristo ainda, e muitos haverá que sofrerão por causa de Cristo Jesus. É possível que nós, talvez os mais moços, sofram isto, sejam perseguidos por amor a Cristo Jesus. Então, duas palavrinhas, umas para os que são crentes, outros para os que não têm compromisso nenhum com Cristo Jesus, que estão aqui nesta manhã. Se você pertence a Cristo, você poderá sofrer por causa dele, mas o seu sofrimento será apenas de imitação, não um sofrimento de pagamento. Você poderá ter um sofrimento de gratidão, mas nunca um sofrimento de substituição, de representação. Você poderá ter um sofrimento por causa da sua admiração por ele, mas não um sofrimento substitutivo, de pagamento, de expiação. Essas prerrogativas dos sofrimentos de Jesus Cristo, física e moralmente, são pertencentes a ele e a ninguém mais. A cruz pertence a ele e a ninguém mais, porque ele foi substituto nosso. Se você não pertence a Cristo Jesus, sendo um ímpio, por ímpio quer dizer não piedoso, não pio, você poderá sofrer por causa dos seus pecados. Você vai pagar a sua própria culpa.
você vai certamente experimentar a condenação divina, mas você vai pagar as suas dívidas somente, as suas contas só, enquanto que Jesus pagou as penas de todos aqueles por quem ele veio morrer, provavelmente você e eu. Você sofrerá pessoalmente a violência dos homens até, mas o seu sofrimento será justo. Você vai sofrer pessoalmente a justiça divina, que é pior do que a violência dos homens, mas será uma punição justa. Todavia, Jesus Cristo sofreu inocentemente, sem ter nenhuma conta para pagar dele próprio. Ele sofreu pagando a sua e a minha conta. Além disso, você que me ouve, que não tem comprometimento com Jesus Cristo, você poderá ser instrumento para causar sofrimento aos filhos de Deus. Você que hoje trata os cristãos com uma certa simpatia, com uma certa consideração, amanhã se você não arrepender-se de seus pecados, se você não receber a luz divina para você enxergar verdades espirituais, você poderá ser um perseguidor nosso. Você poderá ser aquele que vai trazer dor aos filhos de Deus. Porque quem não pertence a Cristo Jesus, num devido tempo, vai acabar perseguindo. Porque é como se você estivesse ligado a Jesus Cristo. Quem faz isso contra mim, faz contra Cristo. Quem faz contra você, faz contra Cristo. E se me perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. E é possível que você que não tem compromisso com Cristo vá perseguir os filhos de Deus. Eu espero que você não esteja entre eles. Tomara Deus traga você a Cristo Jesus, a fim de que você entenda em algum grau os sofrimentos físicos e morais violentos que Cristo passou, e você, crendo nele, venha desfrutar da vida que a obediência dele traz a você. Eu espero que entre os meus ouvintes haja crentes somente, ou pessoas que em Deus vai trazer a fé em Cristo Jesus, porque se você é apenas mero ouvinte e não praticante, você está fora, porque quem não é por mim e Jesus, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou você está a favor ou contra. Mas você pode estar sendo perseguido por causa dele, ou sendo um perseguidor, porque você não ama a Cristo Jesus. Deus livre você disto. Deus livre você amanhã disto. Você fala assim, mas eu eu gosto tanto de fulano, de Beltrano, de Ciclano, que são da igreja, eu nunca vou fazer nada contra eles. Você não se conhece suficientemente para dizer que não vai fazer. Porque quem é contra Cristo, amanhã vai revelar-se claramente. Hoje você pode esconder, hoje você pode ficar debaixo de uma casca. Eu espero que você não fique, que você seja trazido de fato a Cristo Jesus. Esta é a minha oração e eu não posso fazer nada mais. Apenas peço a Deus que Deus tenha compaixão de você e traga você ao conhecimento de como essas dores de Cristo foram necessárias para que você fosse liberto da punição do pecado, liberto da condenação do pecado. Lembre, os sofrimentos que você cristão vai ter não tem nada a ver com o pagamento dos seus pecados, porque eles foram pagos por Jesus Cristo. Você vai sofrer porque você compartilha com Cristo das suas dores. Você tem gratidão, você tem amor por Ele, você está do lado dEle, e quem está do lado dEle está sujeito a perseguição e dor, da parte dos homens. Mas na outra vez eu vou tratar sobre a perseguição da parte de Deus, violência da parte de Deus. É muito mais sério do que isso aqui. É muito mais pesado do que isto. E provavelmente eu não vou dar conta de explicar às crianças o que é ser odiado de Deus, ser moído de Deus, ser ferido de Deus. Isso vamos tratar na próxima vez. No próximo capítulo isso. Venham na semana que vem. Na outra semana. Vamos orar. Ó Deus, nós te pedimos que Tu nos faças bons entendedores da Tua verdade, que nos ajudes a compreender estas coisas, que
são simples de entender logicamente até, mas não mexem com o nosso ser interior. Trabalha em nós lá dentro, bem dentro do coração, e aplica a tua verdade sobre o que aconteceu a Jesus ao nosso coração. E faz-nos responder em fé, em amor, em admiração e em segui-lo todos os dias de nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.